Olá, olá! Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula aqui do Revisão de Concursos. Hoje vamos para a disciplina de Realidade Brasileira, explorando muito da história do Brasil, geografia e geopolítica. Na aula de hoje vamos explorar como a indústria e a urbanização no Brasil têm se relacionado com o desenvolvimento do setor agrícola, uma das bases da economia brasileira. Esta aula será dividida em 5 tópicos. Vamos detalhar cada um desses assuntos, desses tópicos, ao longo de toda essa aula. Cada um destacando um aspecto específico dessa inter-relação muito complexa e dinâmica. O tópico 1, vamos falar sobre a vocação agrícola do Brasil e sua persistência ao longo dos tempos. Depois vamos falar do aumento da produtividade agrícola, os aspectos de localização e avanços tecnológicos. Vamos falar sobre a modernização agrícola e seus efeitos, fechando com o desemprego rural e o barateamento dos alimentos. Esta aula te proporcionará uma visão integrada de como a indústria, a urbanização e o setor agrícola interagem no Brasil. Você vai entender como essa inter-relação tem moldado a economia, o espaço e principalmente a sociedade brasileira ao longo do tempo. Não esqueça que na aula anterior falamos sobre a evolução da industrialização brasileira após o período do regime militar e entramos no final do século XX e início do século XXI. Então não esquece de conferir também as aulas para trás que estão imperdíveis. Antes de começar, quero te lembrar que você pode adquirir agora mesmo todos os mapas mentais que eu estou utilizando nas aulas de Realidade Brasileira e de diversas outras disciplinas. Então, se você está se preparando para concurso público, como por exemplo, concurso nacional unificado ou mesmo para vestibulares, é só clicar no link da descrição do vídeo ou fazer a leitura do QR Code que está aparecendo na tela, que você vai acessar o site do Revisão de Concursos e vai poder conhecer diversas disciplinas em mapas mentais para aproveitar nas suas revisões. Então, não perde essa chance. Agora, que está dado o recado, vamos lá? Para começar, vamos falar sobre a vocação agrícola do Brasil e suas persistências. E para falar sobre a vocação agrícola, temos que ir lá nos primórdios, o período colonial. A economia do Brasil colonial estava fundamentada na agropecuária. Já anotem isso aí. A partir do século XVI, a cana-de-açúcar tornou-se o primeiro grande ciclo econômico, seguido pelo ouro e posteriormente pelo café. Perfeito? Tá comigo? Então vamos lá. Esses ciclos moldaram a estrutura fundiária, a sociedade e a própria configuração geográfica do país. Até a década de 1930, o Brasil se manteve como uma economia de monocultura e de exportação. O café, em particular, desempenhou um papel vital como o principal produto de exportação e fonte de receita, o que também acabou influenciando as relações políticas e sociais dentro do país. A grande propriedade rural, chamada de latifúndio, prevaleceu, com vastas terras dedicadas à produção de uma única cultura para exportação. Isso perpetuou um sistema de trabalho muitas das vezes baseado na mão de obra escravo e posteriormente em relações de trabalho muito precárias. Apesar da forte vocação agrícola do Brasil, começaram a surgir núcleos urbanos industriais, principalmente ali depois da abolição da escravatura em 1888 e também após a proclamação da República no ano seguinte, em 1889, que criaram um ambiente propício, esses dois eventos criaram um ambiente propício para mudanças econômicas no país. Com a crise de 1929, que nós falamos nas aulas anteriores, houve uma queda da demanda por café e outras commodities. Isso estimulou o Estado a intervir mais ativamente na economia, que acabou promovendo a industrialização como alternativa do modelo agroexportador. Lembrando que falamos muito das consequências da crise de 1929 para a industrialização que viria a seguir no Brasil nessa época. Perfeito? Confere nas aulas anteriores. E continuando aqui, apesar dessas transformações, a agropecuária continuou a ser um setor-chave para a economia brasileira, mantendo sua posição de destaque até os dias atuais. Agora, com uma produção muito mais diversificada e tecnologicamente muito mais avançada do que antigamente, tá? Bom, para fechar esse primeiro tópico da aula,
A vocação agrícola do Brasil tem raízes profundas e persistiu através dos séculos como um pilar da economia nacional. Embora a industrialização e a urbanização tenham, sim, trazido mudanças significativas, a agropecuária permanece como um setor muito dinâmico e fundamental para o Brasil, adaptando-se e evoluindo com as mudanças tecnológicas e as demandas do mercado global. Continuando aqui comigo, indo direto ao ponto, sem firulas e sem rodeios, não se distraia. Vamos falar agora do aumento da produtividade agrícola. No Brasil, a Revolução Verde, lembre-se, a Revolução Verde ganhou força nos anos 1970, introduzindo práticas agrícolas modernas e tecnologias que incluíam o uso de fertilizantes químicos, pesticidas, sementes híbridas e melhoramento genético. O governo brasileiro, através dos seus órgãos de extensão rural e pesquisa como o Embrapa, que significa Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, desempenhou um papel crucial ao promover e facilitar a adoção de novas tecnologias no campo. A mecanização da agricultura foi um dos principais fatores que contribuíram para um aumento da produtividade, porque tratores, colheiteiras e outros equipamentos modernos permitiram o cultivo de grandes áreas com menos mão de obra, que já é de se imaginar. Sistemas de irrigação eficientes possibilitaram a expansão da agricultura para regiões antes limitadas pela falta de chuva regular, como por exemplo o Cerrado. A seleção e o desenvolvimento de variedades de culturas mais resistentes e produtivas também foram essenciais para o aumento da produtividade. Bom, e enquanto a produtividade aumentava, o número de empregos no campo diminuía muito devido à mecanização e à automação, além da implementação de sistemas tecnológicos. Isso acabou provocando o êxodo rural. Ou seja, percebe onde eu estou querendo chegar? Muitos trabalhadores começaram a migrar para as grandes cidades que começaram a se formar em busca de oportunidades. A modernização favoreceu os produtores maiores e mais capitalizados, muitas das vezes concentrando ainda mais terras nas mãos de uma minoria e influenciando a estruturação social rural. O aumento da produtividade teve um aumento significativo na segurança alimentar, é muito importante, porque ao mesmo tempo que tivemos o aumento da produtividade através da implementação de novas tecnologias, isso também teve um impacto significativo na segurança alimentar, que é o quê? A produção em massa acabou reduzindo o custo dos alimentos e ajudou a combater a fome, de fato, tanto no Brasil quanto em outras partes do mundo, através das exportações. Com a produção agrícola mais eficiente em maior escala, houve uma redução do preço dos alimentos, beneficiando os consumidores e permitindo que o Brasil se tornasse um dos maiores exportadores de produtos agrícolas do mundo. A Revolução Verde também trouxe desafios ambientais, incluindo a dependência de fertilizantes e pesticidas químicos, o que levantou preocupações sobre a sustentabilidade das práticas agrícolas. Bom, a expansão agrícola e grandes monoculturas, particularmente em áreas de cerrado e florestas, levou à degradação do solo e à perda da biodiversidade. Já ouviu falar que tudo tem um lado bom e um lado ruim? Pois é. Nos dias atuais, o setor agrícola continua a se modernizar com a introdução da agricultura de precisão, que é o quê? É uma agricultura que utiliza tecnologias como GPS e sensores para otimizar o plantio e a gestão dos recursos. A biologia sintética e outras evoluções em agrotecnologia prometem revolucionar a produtividade agrícola, permitindo a produção mais eficiente e sustentável. Bom, fechando mais um tópico da nossa aula, é importante você entender que o aumento da produtividade agrícola nas décadas de 70 e 80 transformou o Brasil em uma potência agropecuária. Contudo, os ganhos de produtividade vieram acompanhados de desafios sociais e ambientais significativos. O setor continua a evoluir, buscando soluções inovadoras para equilibrar crescimento e sua sustentabilidade. Perfeito? Fechamos mais um tópico. Continua comigo, que agora sim, sem firulas e sem rodeios, vamos para mais um tópico da nossa aula, agora entrando nos aspectos de localização e detalhando um pouco mais sobre os avanços tecnológicos atuais. Historicamente, lembre-se, historicamente, as decisões onde cultivar ou instalar indústrias no Brasil dependiam fortemente de fatores físicos. Clima e solo eram muito importantes para a agricultura, determinando quais culturas poderiam ser plantadas e a produtividade que seria esperada. Perfeito?
A localização de recursos naturais como minerais e fontes de energia hidrelétrica também orientou muito a localização da indústria, especialmente a indústria pesada, como a siderurgia e a petroquímica. Então, com o advento de novas tecnologias agrícolas e industriais, muitas das limitações físicas foram deixadas para trás, foram superadas, porque a irrigação controlada, por exemplo, permitiu que a agricultura em áreas anteriormente áridas fosse possível, enquanto a refrigeração e o transporte aprimorado permitiram que a indústria se localizasse longe das suas fontes de matéria-prima. Perfeito? Porque você sabe, era possível ali garantir a manutenção daquele produto através da refrigeração e o transporte muito mais inteligente, um transporte aprimorado. Perfeito? A introdução da agricultura de precisão, que utiliza dados e automação para otimizar a produção, desvinculou ainda mais a agricultura das restrições de clima e solo, focando em eficiência e produtividade. Incentivos fiscais e políticas de desenvolvimento regional começaram a influenciar a decisão sobre onde investir na indústria e na agricultura, com governos locais e nacionais criando zonas de livre comércio e distritos industriais para atrair investimentos. A globalização e a abertura de mercados modificaram os aspectos de localização ao tornar a proximidade com os mercados consumidores e a integração nas cadeias de suprimentos globais. Esses fatores foram de grande importância também, tá? A sustentabilidade se tornou um fator de localização crescentemente relevante, com a pressão para que a produção agrícola e industrial minimize seu impacto ambiental e utilize recursos de maneira muito mais eficiente. Bom, o planejamento urbano e o desenvolvimento sustentável também começaram a desempenhar um papel maior na localização das indústrias, à medida que as cidades buscam equilibrar crescimento econômico e qualidade de vida. E para fechar mais esse tópico, é importante você entender o seguinte: os avanços tecnológicos permitiram uma flexibilidade sem precedentes na história de locais para agricultura e indústria no Brasil, mas trouxeram também novos desafios e considerações. Hoje, fatores políticos e econômicos, juntamente com considerações sobre a sustentabilidade e o impacto social, desempenham um papel cada vez mais significativo nas decisões de localização. A capacidade de acessar mercados, a presença de infraestrutura adequada, políticas de apoio e a responsabilidade ambiental e social são agora partes integrantes do processo de decisão. Lembrando que no final da aula vamos resolver uma questão sobre todo o assunto que estamos abordando na aula aqui agora, perfeito? Vamos agora para o quarto tópico da nossa aula, já sobre a modernização agrícola e seus efeitos. Ainda detalhando um pouco mais sobre todo esse assunto, mas agora focando nos seus efeitos, nas consequências. Vamos lá para a década de 70, 1970, que foi um período de transição fundamental para a agricultura brasileira. O país ali começou a adotar intensivamente os princípios da Revolução Verde, caracterizada pela introdução de insumos modernos na produção agrícola. Revisando esse conceito que nós acabamos de ver no início da aula, tá? Novas variedades de culturas de alto rendimento, juntamente com o uso aumentado de fertilizantes químicos, pesticidas e irrigação, levaram a saltos significativos na produtividade. A substituição do trabalho manual pela mecanização foram uma das mudanças mais visíveis. Tratores, colheteiras e outros equipamentos pesados se tornaram comuns, permitindo o manejo de áreas maiores e a redução do tempo de plantio e colheita. A modernização incentivou a expansão das fazendas e o cultivo em larga escala, aproveitando as economias de escala para aumentar a eficiência e a produção. A mecanização reduziu a necessidade de mão de obra intensiva, resultando em um grande desemprego rural e estimulando movimentos desses trabalhadores do campo para as grandes cidades. Esse deslocamento populacional contribuiu muito para o crescimento acelerado do espaço urbano. Muitas das vezes não tinha planejamento nenhum e infraestrutura para receber esse influxo de novos habitantes. O êxodo rural e a urbanização estiveram diretamente ligados à modernização agrícola. Vou repetir. O êxodo rural e a urbanização estiveram diretamente ligados à modernização agrícola. As cidades cresceram não apenas em tamanho, mas também em importância econômica e política. As áreas urbanas enfrentaram pressões crescentes em termos de infraestrutura, habitação, serviços de saúde, educação e emprego. Vou repetir.
as áreas urbanas enfrentaram pressões crescentes em termos de infraestrutura, habitação, serviços de saúde, educação e emprego, que muitas vezes levou a condições de vida precárias e aumento da desigualdade social. A urbanização alterou a estrutura social do Brasil, criando novas classes médias urbanas, enquanto ampliava as disparidades entre ricos e pobres. E para fechar mais esse tópico, entenda: a modernização agrícola dos anos 70 transformou radicalmente tanto o campo quanto a cidade no Brasil. Enquanto a produção agrícola se tornou muito mais eficiente, o Brasil emergiu como um líder global na exportação de commodities agrícolas. Essa transformação teve um custo, porque trouxe desafios significativos, reconfigurando a sociedade e a economia. Fechado aqui mais um tópico, agora vamos entrar no desemprego rural e no barateamento dos alimentos e como isso tudo influenciou a integração da agricultura, industrialização e a formação social da realidade brasileira. Perfeito? A introdução de máquinas agrícolas modernas, como nós vimos nos anos 70 e 80 com a Revolução Verde, levou à substituição da mão de obra humana, causando desemprego rural, que foi o que nós acabamos de ver, mas só revisando rapidamente. A mecanização eficiente, em termos de produção, não necessitava do grande contingente de trabalhadores que era anteriormente empregado no campo. Então a mecanização também reduziu significativamente os custos de produção por unidade, tornando as operações agrícolas muito mais rentáveis. Só que ao mesmo tempo começou a limitar as oportunidades de emprego. O desemprego rural incentivou uma migração rural maciça para as concentrações urbanas, à medida que os trabalhadores rurais começaram a buscar uma vida melhor e emprego nas grandes cidades. Com isso, as cidades brasileiras cresceram rapidamente, muitas das vezes de forma muito desorganizada, com o desenvolvimento de favelas e bairros informais devido à insuficiência de habitação e infraestrutura para acomodar todos esses novos residentes. A Revolução Verde, caracterizada pelo uso intensivo de tecnologia no campo, aumentou a produtividade agrícola e contribuiu para a redução dos preços dos alimentos. Ok. Isso teve um efeito positivo na segurança alimentar e no custo de vida. O aumento da disponibilidade e a redução dos custos dos alimentos ajudaram a diminuir os índices de fome e desnutrição, tanto no Brasil quanto em outras partes do mundo, contribuindo para o bem-estar social. O influxo de pessoas do campo para as cidades, entenda, aumentou a demanda por serviços públicos, como era de se esperar, e a infraestrutura urbana, o que muitas das vezes levou à saturação e o declínio da qualidade desse serviço, devido à grande demanda, claro. O rápido crescimento urbano também trouxe consigo desafios sociais e econômicos, como, por exemplo, o aumento do desemprego urbano. Também tivemos o desemprego urbano, que não havia oportunidades para tantas pessoas que chegavam ali, e o aumento também da violência e segregação de algumas regiões. E para fechar mais esse tópico, entenda o seguinte, um breve resumo, vamos lá. O desemprego rural, impulsionado pela mecanização agrícola, vem comigo, e o consequente êxodo rural tiveram implicações profundas para a estrutura social e urbana no Brasil. Ao mesmo tempo, a modernização da agricultura trouxe benefícios muito significativos, como, por exemplo, a diminuição dos preços dos alimentos e a melhoria da segurança alimentar, ou seja, mais pessoas conseguiram ter acesso a alimentos devido à redução do preço em consequência da produção em larga escala. Perfeito? Vamos lá. Entretanto, veja bem, entretanto, o desafio permanece em equilibrar essa eficiência econômica com a justiça social e o desenvolvimento sustentável. E não deixa de acompanhar a próxima aula, onde vamos nos aprofundar ainda mais em como a indústria e a estrutura urbana se relacionam com o setor agrícola no Brasil. Ainda há muito mais o que aprender e desvendar sobre esse assunto. Só te dando um breve spoiler, na próxima aula nós vamos falar da complexidade das redes de produção, da questão ambiental, da acumulação flexível no campo e das desigualdades no território. Perfeito? Antes da questão, quero te lembrar também de deixar sua curtida no vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu comentário. Porque todas essas ações vão me ajudar muito a continuar trazendo conteúdo de qualidade e direto ao ponto, focando no que você realmente precisa aprender e memorizar até a data da sua prova. Então não esquece de fazer isso para poder estar ajudando a trazer mais aulas, inclusive de outras disciplinas. Fique atento porque teremos novidades em breve. E só lembrando mais uma vez que o link para adquirir os mapas mentais dessa aula e de todas as outras aulas, tanto da disciplina de Realidade Brasileira quanto
de diversas outras matérias para você que está se preparando para o seu concurso público ou para vestibular. O link está aqui na descrição do vídeo ou no QR Code que está aparecendo agora na tela para você, perfeito? Então vamos agora para a questão. Questão na tela. Com base no desenvolvimento agrícola e sua integração com a indústria e estrutura urbana no Brasil, assinar a alternativa correta. Então, tudo que nós aprendemos na aula aqui agora vai ser o suficiente para poder você acertar a questão, dar pausa, resolve com calma, se concentra e volta aqui para a gente resolver junto, perfeito? A resposta correta é a letra C. Essa afirmação reconhece o impacto da Revolução Verde no Brasil, que trouxe avanços tecnológicos significativos para a agricultura, levando a um aumento da produtividade e ao barateamento dos alimentos, com efeitos positivos na redução da fome tanto no cenário global quanto nacional. A alternativa A está errada porque a agricultura brasileira passou por grandes transformações devido à introdução de novas tecnologias, especialmente a partir dos anos 70. A letra B também está errada, uma vez que a mecanização no campo foi um dos fatores que contribuíram para o êxodo rural, afetando a dinâmica das cidades e a urbanização. A letra D é falsa, tá? Porque além dos fatores físicos, aspectos políticos e econômicos se tornaram muito influentes na localização da produção agrícola devido aos avanços tecnológicos. Para fechar, a letra E também está errada, porque houve sim um aumento expressivo na produtividade agrícola durante o período mencionado, devido às melhorias técnicas e à modernização do setor. Perfeito? Então, fechamos aqui mais uma aula. Não esquece de aproveitar todas as aulas que estão liberadas aqui do Revisão de Concursos e, claro, a aula seguinte dando continuidade a esse assunto. Perfeito? Te espero lá. Até mais!